muito tempo que eu saí de casa. Eu quero agradecer muito o convite e quero fazer uma lembrança. Essa decisão dos agentes comunitários para o Grupo Hospitalar Conceição, eu tive a oportunidade de participar. Eu era secretária de Saúde de Porto Alegre. Então, essa negociação foi feita quando eu fui secretária de Saúde de Porto Alegre. Eu digo isso para dizer que na minha biografia, essa que é de décadas, como disse o Barrichello, inclui o entendimento do quanto os agentes comunitários são imprescindíveis mesmo em relação ao cuidado e atenção à saúde. Tá? Esta é uma primeira questão. E é imprescindível por quê? Eu começo assim, em relação... São imprescindíveis. O Sistema Único de Saúde criou novos atores sociais. O que são atores sociais? Né? Pode ser pessoas ou pode ser coletivos que fazem a diferença, que abrem agendas públicas. E os agentes comunitários fizeram. Entende? Então, os agentes comunitários, e hoje no volume de 290, com este número de 290 mil brasileiros, vocês, agentes comunitários, hoje são reconhecidos. Não se precisa falar o que mesmo que é agente comunitário. Se o presidente da República sabe, a presidente da República sabe, o secretário de Saúde sabe, de qualquer federativo. Se vocês forem na Câmara de Vereadores, os vereadores do Legislativo sabem. Então, assim, a população, a comunidade onde vocês trabalham sabe. Talvez os meios de comunicação saibam um pouco, né? Precisem saber um pouco mais. As universidades não os desconhecem. Não necessariamente abriram já as portas. Mas vocês já são atores sociais que não existiam antes do Sistema Único de Saúde. Haviam experiências importantes de agentes comunitários antes do SUS, mas não eram do sistema, não eram, como a gente diz, orgânicos do sistema. Então, tem várias experiências. Eu falei no Murialdo, não sei se eu falei em outro momento. No Murialdo, eu fiz a minha residência no Murialdo, em saúde comunitária, e nós tínhamos agentes comunitários, né, no Murialdo. Então, e eram pagos pelo Estado e alguns outros eram voluntários e tinham essa característica, a maioria residia no território do Murialdo. Então, assim, trabalhar com agente comunitário, eu profissional de saúde pública, faz parte da minha vida, nunca trabalhei sem agente comunitário, mas também dizer que haviam já algumas experiências considerando. O pessoal que trabalha com a população rural, particularmente a Emater, no estado do Rio Grande do Sul, também tinha agentes comunitários. Trabalhavam com agentes comunitários, trabalhando com práticas tradicionais, fitoterápicos, etc. E algumas outras experiências no país também são bastante conhecidas, ou não suficientemente conhecidas, mas existem, em relação a agentes comunitários. E a Organização Mundial de Saúde, Pan-Americana de Saúde, trabalhava com agentes de saúde no mundo todo. Na saúde mental, então, como eu fui apresentada, é uma das áreas minhas de origem. Muitos lugares no mundo, até hoje, trabalham com agentes comunitários na área de saúde mental. Ilhas da Colômbia, né? Interior do Panamá, de Honduras, Guatemala, de vários países do Caribe. Na África, países da África. Então, os agentes comunitários estavam muito associados, na sua origem, com a falta de, onde não tem profissional adequado, formado ou residente, entra o agente comunitário. Então, na saúde mental, no Chile, então, muito aparece na questão, na saúde mental, fazer o diagnóstico, o medicamento e a entrega do medicamento. E a visita fica a cargo do agente comunitário. Uma das experiências mais reconhecidas e premiadas da Organização Mundial de Saúde, se não me engano, é no Panamá, pode não ser, tá? Mas é na América Central, tem essa característica. Dos agentes comunitários são os que levam e garantem que a população em sofrimento psíquico ou com transtorno mental utilize medicamento.
Então, tem essa origem de ocupar o lugar ou de preencher uma falta, uma lacuna. E não é pouca, porque faz diferença na vida das pessoas. Mas é uma identidade, vamos dizer assim, uma marca insuficiente, né? Ninguém gosta de dizer, eu estou no lugar, porque se tivesse, eu seria dispensada. Que é essa mensagem que passa. Então, e nestes anos, aparece também o agente comunitário, então orgânico, vamos dizer assim, do Sistema Único de Saúde, com uma outra proposta, que é da promoção de saúde. Quem já me escutou falar, já sabe que eu ainda tenho uma engronha. Eu tive uma engronha original que eu acho que ela não está totalmente superada. E aparece aqui já. Que é os agentes comunitários também, essa guarda que teve com o pessoal da enfermagem. E o pessoal da enfermagem é o pessoal mais hierárquico. E eu converso fraternalmente com os nossos enfermeiros sobre esse assunto. Então, é hierárquico no sentido, é praticamente o único, inclusive, que tem essa questão do enfermeiro, técnico de enfermagem, tinha o auxiliar. E o problema é pôr o agente comunitário aí, como se faz parte da hierarquia da. Isto, se a gente vai falar com os elaboradores do projeto, vão dizer, não é. Agente comunitário não é. E é verdade, não é. Mas, quando vincula agora, neste curso, com técnico de enfermagem, né, quando ainda associa com a supervisão com a enfermagem, nos dá uma dupla mensagem. Entende? De que faz parte dessa hierarquia e não faz no seu projeto efetivo de prática de território. Então, eu acho que a gente, aos poucos, pode ir amadurecendo e superar esse assunto. Porque quem realmente já tem superado esse assunto? Os próprios agentes comunitários, vocês nas suas práticas. Então, hoje isso já tem sido muito mais resolvido da parte de alguns gestores, em que a própria supervisão do trabalho não está mais só a cargo da enfermagem. Tem equipes que fazem o trabalho, né? Tem outros profissionais que também acompanham o trabalho dos agentes. Mas, principalmente, a prática de vocês nestes caminhos percorridos, que não são só caminhos assim como estrada, asfaltados, como até aparece, ou largas, são becos, como disse o Alexandre. Eu estava pensando trilhas, né? Assim, são caminhos feitos no andar, né? No andar efetivamente do território do jeito que ele é. Hoje, com encharcado, com a chuva, enlameado, com esgoto a céu aberto, às vezes já tem pavimentação, já tem, então, vocês não têm escolha de qual o caminho. É o caminho para percorrer. Então, tem especificidades do trabalho de vocês. Para traduzir essa tensão que eu anunciei para vocês, iniciei trabalhando com vocês, que é os primeiros agentes comunitários, e eu tive a oportunidade de trabalhar com eles também, apareciam com uma expectativa nas seleções de que eles estavam como agentes comunitários, mas eles não queriam ser agentes comunitários. Quando crescesse, eles iam ser técnicos de enfermagem ou enfermeiros. E isso eu achava que era um problema, daquela origem da identificação. Não, quem sabe então vai fazer técnico de enfermagem e ser enfermeiro. E não necessariamente agente comunitário. Hoje, as pessoas dizem, não, eu sou agente comunitário, eu já sei o que é agente comunitário. Né? Eu não sou uma enfermeira mais ou menos, ou um técnico de enfermagem de segunda, eu sou agente comunitário. Então, hoje já tem uma identidade positiva sobre o agente comunitário e suas práticas. Positiva em relação ao quê? O técnico de enfermagem também é positivo, o enfermeiro também nas suas práticas. Mas o agente comunitário enquanto a sua identidade, de promoção de saúde. Né? De trabalho com a educação popular. Por isso que a Rosana não é à toa que a Rosana Peckerman é uma das referências desse curso, que é trabalhar com esta dimensão de promoção de saúde com potência de vida que existe nos territórios de vocês. E nisto é que eu quero trazer o tema agora de álcool e drogas. Vocês são exemplo vivo da potência de vida que tem nos territórios onde vocês vivem. Senão vocês não tinham passado uma seleção, não teriam uma profissão, não teriam um salário, não teriam um lugar. A indagação que eu faço para vocês é assim: vocês podem dizer minha vida antes e depois de ser agentes comunitários?
Alguns sim, faz muita diferença, para outros fez diferença. Passam a ter um outro lugar neste território. E este lugar torna feliz, como diz a música, tem questões de produção de felicidade e tem de sofrimentos e tristeza, como traz o Alexandre. Então, só isso já muda o lugar de vocês nesse território. E como é que vocês circulam nesses lugares? Antes de serem agentes, depois de serem agentes, porque vocês são moradores de agentes. Desde o início, eu sou uma das que digo, desde a questão da subjetividade e pensando em saúde do trabalhador. É uma potencialidade, sim, ser do território, e é uma condição ser do território e morar no território para trabalhar. Mas, com isto, o sistema produz e impõe uma especificidade do trabalho que gera sobrecarga e gera sofrimento. E quem é que vai cuidar? Então, acho que uma das responsabilidades do SUS é se induziu esse tipo de sofrimento, de sobrecarga específica, porque podia não ser, mas existe. Mantém e sustenta que tem que morar no território. Portanto, precisa uma contrapartida da gestão do Sistema Único de Saúde. Onde é que se escoa o sofrimento da sobrecarga do território? Porque a maior parte de nós, trabalhadores da saúde e do SUS, ainda mais com a desigualdade social e de cidadania, nós não vivemos no território onde nós trabalhamos. A maior parte de nós. Nós temos a possibilidade do ir e vir. Nós temos a possibilidade de nos afastar diariamente do nosso lugar e do nosso território de trabalho. Um lugar é o espaço do trabalho e o outro é o território onde a gente mora, convive e tem a família. Então, isso é só vocês que têm dentro do Sistema Único de Saúde. Cada vez se procura menos, cada vez tem mais gente que a gente quer e produz e que more no seu território os outros profissionais, mas vocês são obrigados, vocês não tem outra alternativa. Então, quando a gente tem uma questão já no imaginário do obrigado, isso já restringe o ir e vir. Porque às vezes a gente não quer sair muito. Qualquer um que faz o mapa da vida por onde anda, o seu território é bem pequenininho. Mas a gente tem a ilusão de que vai e vem para toda a cidade, mora em Porto Alegre, tem acesso à cultura, pode ir em tal lugar, pode ir em tal lugar, tá. Pergunta para as pessoas que vivem em Porto Alegre como é que é a vida delas, né? O que elas fazem no seu... E a maior parte das pessoas, isso estudos antropológicos, sociológicos de trabalho já dizem, a gente anda por algumas quadras da cidade no cotidiano. Ninguém anda mais que isso. E, no máximo você desloca até o seu trabalho. Mas tem no seu imaginário e a sensação subjetiva que tem liberdade de ir e vir. E que tem acesso a ir e vir a qualquer parte do território. Não é assim na vida real. Mas vocês, pela especialidade do trabalho de vocês, já estão impedidos de pensar isso. Porque na vida real não acontece. Vocês vivem e trabalham no mesmo lugar. Então, acho que um dos desafios em relação à saúde mental de vocês, dos agentes, é pensar quais os suportes, quais as linhas de escape, válvulas de escape, se pode dizer, mas não só válvula de escape, como é que vão andar os modos de vida que liberem vocês desse território. Né? Quais são os espaços de liberdade que existem? Às vezes é da imaginação, é do sonho, é do segundo mundo virtual, mas como produzir isso? Então, algumas experiências têm trazido o tema de roda de conversa, de apoio, humaniza, sistematizou isso como cuidando do cuidador, né? Entrar nessa aí do saúde trabalhador. Então, algumas interfaces do humaniza, saúde trabalhador e saúde mental têm ido por espaços onde os agentes possam discutir sobre a sua prática. E essa especificidade, inclusive. Bom, na relação com a equipe de saúde, e aqui tendo técnicos de enfermagem, talvez essa pode ser uma cumplicidade, uma parceria, os agentes de saúde e os técnicos de enfermagem podem ter espaços de conversa que são de vidas diferentes. A maior parte dos técnicos de enfermagem que eu saiba, eu posso estar desinformada, não fazem visitação domiciliar. E alguns deles não vivem no território, ou não têm, todos eles
não tem a obrigatoriedade de viver no território. Então, essa interface que este curso vai produzir nessas 40 horas, como é que vocês podem trocar essas ideias a respeito desse assunto e essas vivências? E se podem, lá nas suas práticas em território, criar possibilidades de abrir espaço, de pôr em análise essa situação. O que é pôr em análise? Conversar. Ter roda de conversa e ter alguém que escute vocês, né? Desde essa especificidade. Digo isso que tem mais um... E aí o pacto que a gente faz com os agentes comunitários é assim. Tem um pacto ético, profissional da prática de vocês. Que vocês são vizinhos, são parentes, né? E ao mesmo tempo passam a ser profissionais de saúde. Eu digo, o parente, o vizinho tem direito a tudo, a qualquer preconceito, a escolher os amigos, a usar a linguagem, a dizer eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. Bueno. O profissional não. A ética do profissional é outra. Aquele que eu não quero que se junte com meus filhos, que brinque com meus filhos, que case com meus filhos, que namore, que transe com meus filhos, eu não quero e posso discutir isso dentro da minha casa, é o mesmo que eu tenho que cuidar. Fazendo a visita, acolhendo e escutando, sem preconceito. Então, vocês têm uma tarefa muito complexa, que é suspender julgamento. Aquele que vocês costumam ter julgamento, até pode ter julgamento moral. É sem vergonha, é bandido, é cafajeste, vagabundo, entende assim? É da vida. Eu tô chique hoje, não tô dizendo palavrão. Então, essas coisas que a gente diz no dia a dia e tem direito de dizer, entende? Que é da vida de cada um, a gente não tem o direito de dizer como agente comunitário e profissional. Isso é, portanto, para quem trabalha na atenção básica e território também, mas como eu estou dialogando com vocês, e eu acho que vocês têm mais quente isso, mais vivo isso, né? Assim, de que é. Mas e o que é que eu faço com os que eu acho que são isso? Os que me ameaçam, que me dão medo, os que me põem contra a parede, os que invadem uma porta da minha casa, que batem a qualquer hora na minha casa. Como é que eu ponho o limite em relação a isso? Entende? Assim, então, esse dia a dia de vocês precisa ser compartilhado, porque se vocês estão nessa, né? E pode ter entrado na busca de um emprego, mas agora, para o métier do emprego de vocês, exige estar diante dessas situações, né? E não é simples, e não são simples. A quem eu recorro, né, fora do meu território, a quem eu recorro para conversar e elaborar, digerir estes assuntos e estes incômodos? Como é que vocês fazem para construir a felicidade que vocês disseram que constrói na música? Nem sempre vocês estão felizes. Entende? Nem sempre vocês estão encarando situações de felicidade. E o que é que vocês fazem nisso? Cada um faz. Então, a educação permanente é para tentar pensar sobre isso, explicitar sobre isso e, quem sabe, vão encontrar pares que fazem a mesma coisa ou coisas diferentes que vão ajudar vocês. Então, a educação permanente diz respeito ao que vocês já fazem para resolver essas situações. Ou o que vocês não fazem ainda e que, quem sabe, uns podem ajudar os outros a criar. Porque a gente já sabe, nós somos humanos, temos corpício, que muitas vezes esses sofrimentos, quando a gente não consegue pôr em palavras, quando a gente não consegue dizer tem saída, pactuar, etc., vão para o nosso corpo. E a gente adoece. Então, nós, trabalhadores de saúde, somos conhecidos pela quantidade de doenças que nós temos e licença saúde que a gente pede. E a gente já sabe que a origem desse sofrimento, muitas vezes, no corpo, é porque a gente não consegue ter outro espaço de onde colocar, né? Então, um convite para um curso como esses é que a gente vai conseguir lidar melhor com os outros se a gente tiver espaço de produção coletiva e de intercâmbio e de trocas entre o que a gente vivencia. E poder elaborar. E levar a sério o que cada um faz. O que é o levar a sério? Porque eu digo também, sempre falo para os agentes comunitários, não tem como ser diferente, mas a gente pode ir encurtando e mudando alguns caminhos. Que existem os caminhos formais e existem os caminhos que a gente inventa.
E eu digo que é para a gente levar a sério os caminhos que a gente inventa. É criar um espaço protegido tal que a gente conte o que a gente não costuma contar. Que a gente tem vergonha, que a gente sabe que transgrediu, que a gente fez o que não devia fazer, entende? Mas que de fato ajudou o usuário. Que a gente cria um espaço nesse curso, se a gente já conseguir isso, para mim, nós entramos no verde aquele, nós já temos um retorno positivo, que é, eu quero compartilhar experiências, dizer coisas que eu nunca disse, e não quero ser julgada, porque muitas vezes a gente é julgado, e também como é que o gestor ou supervisor age em relação a algumas práticas nossas, de um modo formal e protocolar, que é não pode é punido. Não pode é advertido, não pode ser... Nada disso é um olhar atravessado. E aí isso o que produz? Silêncio. Se produz ficar calado. E como é que a gente faz para não calar e também não ser julgado? A gente precisa fazer um pacto de que em alguns espaços, e curso a gente aposta que é um deles, com a diretriz da educação, com a concepção e diretriz da educação permanente, precisa ser um espaço livre de julgamento. Para que a gente possa dizer o que não diz, por aí. Para a gente compartilhar o que não costuma compartilhar. Eu sempre digo isso, que eu quero publicações que digam aquilo que eu nunca contei, como eu transgredi. O que eu fiz, eu conto algumas experiências e cada vez que eu falo isso com a gente comentário, eles logo aparece, entendeu? O que faz. Quando eu dou supervisão em CAPES, uma das experiências que eu conto sempre é assim, qual é o usuário ou paciente que mais te marcou? E aí eles contam a história. E uma delas que eu acabo me lembrando sempre, que até porque eu estou indo para Alegrete, lembro, um motorista e um agente um auxiliar de enfermagem, olham um para o outro assim, foi esse. E agora o usuário está bonito, fizeram uma foto. Mas ele era magrinho, pele e osso, dependente de álcool e outras drogas. Ninguém mais apostava nele. Isso é outra coisa que cai para a gente comentar. O médico diz, já chegou esse aqui. E na urgência e emergência. Não sei o que, quem é que vai juntar aquele pele e osso? Quem é vizinho. Então, assim, o motorista e auxiliar de enfermagem insistiam que ele precisava se cuidar. Bom, aí tinha uma medicação injetável para dar uma vez por mês. Quem é que ia na casa? A auxiliar de enfermagem e o motorista. Ele já se olhava e dizia assim, a gente já sabia que tinha que juntar umas moedinhas. Porque ele chegava lá e dizia assim, eu só deixo que vocês deem injeção se vocês me derem umas moedinhas. Esse o jeito nós vamos dar as moedinhas para ele. Até que ele não precisou mais das moedinhas. Mas foi o único modo que eles encontraram de acessar, eu só aprendi com os redutores de danos, a acessar aquele usuário. Que hoje, quando eles levam na unidade de saúde, é uma pessoa que mora no interior e tal, eles levam nas unidades de saúde e no hospital, os médicos que os trataram naquela época, os destrataram naquela época, não reconhecem mais o usuário. Ele está gordinho, saudável, se tratou. Mas isso foi usado. Se não tivesse aquele auxiliar e não tivesse aquele motorista que fizessem este pacto de juntar as moedinhas e dar para esse usuário, talvez ele não tivesse vivo mais. Então, e quando é que eles se animaram a contar? Depois de ter passado o caos, o fato. Porque eles iam levar porrada. Sim, porrada intelectual, tá? Porque não ia faltar técnicos que dissessem isso não se faz, vocês estão comprando, vocês estão subvertendo, vocês estão, palavra chique, estão alimentando o ganho secundário que é ganhar com a doença. Entende? Isso não é tratamento. Não ia faltar quem dissesse tá errado, não pode fazer. Claro que isso, como se diz numa reunião e numa supervisão, o que ia acontecer? Eles iam continuar fazendo. Porque eles não iam contar para ninguém e iam continuar fazendo. Então, como é que a gente encurta caminho, que é isso que eu digo? Como é que a gente facilita a vida? De suspender, então, alguns julgamentos que os técnicos muitas vezes têm e que para nós está atribuída a condição de supervisionar vocês e não de aprender com os agentes comunitários. Então, a educação permanente e a aposta na metodologia desse curso é que a gente consiga trabalhar par e par. Tá bem.
cada um tem as suas aprendizagens. Os psicólogos, os psiquiatras, os profissionais da área de saúde mental, têm sim experiência, têm algum conhecimento que podem, mas tem que pôr em questão, serve ou não serve neste caminho, nesse território? Serve ou não serve para vocês andarem nesses caminhos, nesse território? E a outra é, e vocês, o que tem de aprendizagem nesse período que tem também para nos dizer, enquanto professores, supervisores, facilitadores, para realmente atender a necessidade do usuário? Esta posição de mais igualdade, mais paridade, é que nós precisamos, não é fácil de construir. É muito mais fácil também no campo da saúde e das práticas em saúde, tu colocar que tem um que sabe e outro que não sabe. E como é que a gente rompe com isso? Se a gente não rompe com isso, também fica muito difícil romper a questão de julgar o outro lá na comunidade. E ainda, para ir encerrando, eu vou passar um pouquinho do meio-dia, mas não muito, a complexidade disso, então se colocar em lugar de aprendizagem, ter espaço protegido para que a gente diga aquilo que a gente não costuma dizer, que isso seja produção de conhecimento, que uns aprendam com os outros. E na comunidade, e o tema do álcool e droga põe tudo isso escancarado. Porque álcool e louquinho, entende? A gente entende que é doença. É mais fácil. Embora volta e meia a gente se irrite, se sente ofendida quando ele diz essa porra sem vergonha, essa vagabunda não chega aqui. Eu digo, não vou mais lá. Diz, mas como que ele me chamou de vagabundo? Não sei o que. Não, ele está em surto. Ele está chamando alguém da imaginação dele, não é a tua pessoa que ele está atingindo. Mesmo assim, a gente precisa conversar para não se sentir atingida pessoalmente. E na droga é muito pior, porque ela tá junto com o julgamento moral, muito forte. É um vagabundo que bebe, que bate na mulher, que que faz filho numa e na outra, que não sustenta ninguém. Não é difícil entrar no território do julgar. Que rouba para usar droga, para conseguir droga, que maltrata o pai e a mãe, que deram tudo para eles, não sei o que, agora ele rouba tudo. Não é difícil entrar no circuito do julgamento. Isso é uma. A outra, gera incômodo saber que existe ali convivendo o traficante e o dependente de droga, e como é que vai entrar o agente comunitário nessa história, que precisa lidar com um e com outro. Sem ser traficante e sem usar droga. E sem julgar o traficante, sem julgar o que usa droga. Como profissional. Não é fácil. Lidar com o que bate na mulher e a mulher que apanha. Lidar com as crianças e com a mulher que bate. Porque a hierarquia é mais ou menos assim. O homem bate em mulher, mulher bate em homem. Às vezes não é assim, mas muitas vezes acontece. Com o velhinho que é explorado, que pegam a seu benefício e a filha faz e deixa a pessoa sozinha em casa, não dá nem água, nem comida, se deixa chaveado. São todas situações que não são fáceis de lidar. E são os vizinhos de vocês. Então, para isso, muitas vezes, é necessária ajuda externa. Olha, vocês conhecem a realidade, mas para intervir naquela realidade não vai poder ser vocês, porque ficam expostos. Entende? E quem é que vem ajudar? Quem é que vem a ajudar a intervir? Como é que se produz? Você pode identificar o problema, discutir o projeto terapêutico singular chique que a gente fala, a intervenção em território, mas quem faz o quê? Não dá para ficar essa carga toda em cima da gente. Tem que fazer coletivamente. E, às vezes, alguns vizinhos de vocês precisam ser protegidos porque querem sair. Hoje, felizmente, tem a pesquisa da Fiocruz que diz que 80% quer sair das drogas. A gente precisa oferecer caminho. E, às vezes, o caminho não está no território em que se vive, está no outro. E, bom, as comunidades terapêuticas têm ofertado um cuidado que é muito cheio do tema da religiosidade. Não serve para todo mundo. Então, onde é que a gente vai criar? Qual é o outro espaço em outro território para essas pessoas saírem? Ou ficarem protegidas em relação à sua própria vida. De qualquer modo, essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, ou vão se conseguir criar um outro território, elas vão viver em território. E aí a tarefa mais difícil ainda da gente, e os redutores de dano têm nos ajudado, é como é que se reconstrói vidas em território. E não de pessoas isoladas, afastadas da realidade, porque não existe isso.
No hospital psiquiátrico não fica com as pessoas todo o tempo, comunidade terapêutica não fica com as pessoas todo o tempo, hospital geral não fica com as pessoas todo o tempo. As pessoas vivem em territórios. E como é que essas pessoas vão criando seus próprios territórios subjetivos, seus próprios caminhos, que não sejam de voltar para o caminho já conhecido. Então nós precisamos, uma das tarefas na saúde mental é não julgar, é criar espaços protegidos, é ter parceria, trabalhar em rede, mas vocês mais do que ninguém, é em vocês que tem a potência. Como é que vocês vivem, são trabalhadores sem usar drogas nos territórios que vocês vivem? E que deve ser a maioria como vocês. Então, como vocês desenharam as suas vidas e podem as suas vidas contribuir para outras pessoas acharem outros caminhos, que não seja o de depender de drogas, que vão causar, depender no sentido que vai causar danos a ponto de valer a sua própria vida. Entende? E o tema, e o jeito, agora sim eu vou terminando, e um outro jeito de a gente ir se livrando de preconceitos e julgamentos é indagando algumas questões que a gente tem, algumas verdades que a gente põe. Por exemplo, na loucura a gente diz dos incapazes e dos perigosos. Um dos jeitos que a gente diz, porque o louco é que é incapaz e que é perigoso. Aí a gente começa a fazer assim, vamos fazer um inventário das nossas incapacidades aqui. A gente vai achar muita incapacidade. E, no entanto, muitos de nós não somos loucos. Perigosos, nós vamos encontrar muitas periculosidades entre nós. Nós, aqui, ó, depois dos 50 anos, eu preciso de fogão com segurança, porque senão eu já deixei o fogão ligadinho. Não sou louca, nem estou interditada. Entendeu? Porta aberta. Entende? Não esqueceu de chavear, janela aberta. Entendeu? Então, assim, são várias incapacidades e perigosas. Alguns não sabem cozinhar. Eu sei cozinhar, gosto de cozinhar, tá? Mas tem uns que não sabem cozinhar. Tem uns que não sabem costurar. São muitas as nossas incapacidades. Portanto, isso não é só do louco, é humano. Em relação à dependência das drogas, a mesma coisa. Nós somos dependentes. Se a gente vamos fazer um círculo de eu dependo de. Nesses dias, nessas discussões, uma dizia assim, eu sou dependente de química. Ah, é de quê? De batom. Batom é petróleo, é químico. Eu não saio sem pôr batom. Tem outra são de esmalte. Então, assim, a dependência química também não é exclusividade de quem usa droga lícita ou ilícita. Nós também temos as nossas dependências. Tem uns que não vivem, não comem sem pimenta, tem outros que bebem socialmente, não ficam sem o seu vinhozinho, sem a sua cachaçinha, vendo futebol, cervejinha, etc. Então, a história da dependência química, inclusive química dessas de depender, os humanos dependerem, é histórica. Não existe ser humano sem alguma dependência. Né? Qual o problema hoje? Está associado à violência, à vulnerabilidade social. Inclusive a pesquisa do CRAC diz isso. Olha, o perfil dos dependentes nas grandes cidades são os pobres, são negros, são jovens, portanto, estão excluídos. E que querem sair dessa. Entende? Os que usam e têm uso recreativo. Então, assim, se tivessem outras possibilidades, talvez usassem a droga uma vez e saíssem. Entendeu? A questão sempre é a falta de alternativas em relação à própria vida. Então, um dos desafios nossos é a mesma coisa. Olha, dependente não é o outro não, o que a gente é. E hoje, uma das dependências que mais circula nas novas gerações e das mais velhas também, mas muito fortemente nas novas, é o do medicamento. Ninguém mais suporta nada que não seja quimicamente, para emagrecer, para engordar, para dormir, para se concentrar, para dor de cabeça, para tristeza, para tudo você usa medicamento. E não se põe em questão e nem se condena. Então, o que a gente está procurando é dizer, olha, a medicalização é um problema gravíssimo na nossa sociedade. Entende? Maior do que o uso das drogas ilícitas. A droga ilícita está vinculada com violência também. E as drogas lícitas, o álcool é o maior problema, vocês já sabem disso. Então nós não podemos nos cegar.
com a mídia e com o que nos diz. Nós precisamos ir atrás da realidade do que está pegando ali no território e na vizinhança de vocês. E as equipes de saúde, do Sistema de Saúde e as redes sociais poderem contribuir para um outro tipo de vida e produção de vida em cada um dos territórios, em que vocês podem ser os agentes essenciais para essa produção. Portanto, bom curso, boas práticas e muito obrigada. Todos os lugares onde já cheguei, pois lá deixei um prato